Estamos te vendo e estamos te ouvindo, tranquilo. Então, bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Que a paz de Jesus esteja conosco em nossos corações. Nesta manhã estamos iniciando a nossa reunião de trabalhadores, que mesmo apesar da suspensão temporária, né, das atividades físicas, a doutrina espírita ela se faz por meio virtual, cumprindo, né, aquela orientação de Kardec da importância da divulgação da doutrina espírita. E nós vamos iniciar lendo uma página do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, capítulo 52, A Avareza. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nas coisas da mesquinhez, nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculos à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da existência, a perversão dos que mais amavam, o ódio dos que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda, arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhes partilharam as tarefas no mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor, Espírito Emmanuel. E assim, irmãos e irmãs, vamos nesse momento fazer aquela introspecção, aquele retraimento no nosso espírito, mas também buscando a sintonia uns para com os outros e todos nós para com os guias espirituais das nossas casas espíritas e com os espíritos superiores, o patrono da nossa casa, Bezerra de Menezes, a fim de que possamos estar com as nossas mentes e corações receptivos às reflexões e às análises do nosso irmão Alexandre na manhã de hoje. Que esses pensamentos, que essa força mental que se forma agora com todos nós, possa servir de fonte de auxílio para o equilíbrio nas nossas casas e também para os nossos vizinhos, para a nossa vizinhança, para a nossa comunidade, para o nosso bairro e assim para o equilíbrio da nossa cidade, espiritualmente falando. Que assim seja, graças a Deus. E agora eu passo a palavra ao nosso irmão Alexandre, que iniciará o tema Ser Espírita em Tempos de Pandemia.
Bom dia, meus irmãos. Muito feliz de estar com vocês, né? De nós podermos aqui reunidos conversar um pouquinho sobre essa bendita doutrina espírita que ilumina as nossas vidas e fortifica os nossos corações, as nossas intenções de progresso. Então, nós vamos compartilhar alguns slides, nós vamos seguindo aí o estudo por mais ou menos 40 minutos, e depois, conversando com o Sérgio, ele disse que a gente teria também um tempinho de perguntas. Então, durante o processo, se vocês tiverem algumas perguntas, sugiro anotar, tá? Para não esquecer, né? E depois a gente abre os microfones, aí, conforme a necessidade de cada um de fazer a pergunta. Então, não deixem de anotar as perguntas para não esquecer, né? Pode também registrar no chat ou bate-papo, e está na barra inferior, que aí você registrando lá, você também não esquece, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora os slides para a gente seguir aí o estudo. Ver se vocês veem direitinho. Está todo mundo vendo? Só fazer assim que aí eu confirmo que vocês estão vendo. Está todo mundo vendo? Beleza. Então vamos lá. Então, o objetivo, como o Alexandre disse, é a gente conversar sobre o ser espírita em tempos de pandemia. Vamos começar aí pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, o Espiritismo não veio para trazer uma novidade moral. Ele veio e se centra na ideia de que nós precisamos iniciar pelo Cristo, pela conquista dos nossos aprimoramentos morais, para o crescimento de nossas almas. E óbvio que ele nos dá uma sustentação científica e filosófica para que a gente possa suster as nossas fés, né? A ponto de tornar a fé inabalável. E isso é muitíssimo importante. Agora, ser espírita, então, tem como pré-requisito ser cristão. A gente já começa querendo entender como é que é o nosso comportamento, né, de espíritas em tempo de pandemia. A gente já começa pensando que a gente precisa entender o Cristo, conhecer o Cristo, falar mais do Cristo, rever a moral do Cristo. Essa é a primeira reflexão que a gente deve fazer. Espírita verdadeiro e sincero, ainda no capítulo, que acha em grau superior de adiantamento moral, domina de modo mais completo a matéria, tem percepção mais clara do futuro. Então, se nós estamos nos candidatando a ser espíritas, espírita verdadeiro e sincero, é preciso que a gente vá olhando cada item desse e nos esforçando para alcançá-lo. Mesmo que a gente não tenha plenitude do adiantamento moral, nós espíritas, em tempo de pandemia, fora do tempo da pandemia, nós temos que ser aqueles que estamos colocando objetivos em nossas vidas para encontrarmos esse grau superior de adiantamento moral. O espírita não pode ser o acomodado, o espírita não pode ser aquele que deixa a vida levar, o espírita não pode ser aquele que se conforma com os seus erros, com os seus vícios. Ele tem que estar com o objetivo de superação. Domina de modo completo a matéria. Não vive para a matéria. O espírito não vive para a matéria. O espírito verdadeiro vive para o espírito. A matéria, a gente vai fazer tudo o que for necessário para que a matéria sirva ao espírito. Então, se eu trabalho para o meu sustento, para o sustento da minha família, não para ter o supérfluo, não para ter o exagero. Então, a matéria tem que ser dominada pelo espírito. Tem percepção mais clara do futuro. Bom, nós espíritas, sem pandemia ou em tempo de pandemia, precisamos ter percepção de que a vida material é passageira, é até curta, considerando a vida eterna, e que um futuro nos aguarda. E esse futuro que nos aguarda, ele tem que ser um futuro em que nós nos encontremos
voltados para considerar a vida material não o foco da vida, mas a vida futura, o foco, a vida espiritual, o foco. Porque antes de nós sermos essa personalidade atual, nós já acumulamos muitas outras personalidades e vamos ter muitas outras. Então, isso é muitíssimo importante para que a gente perceba isso. É sincero e verdadeiro, também dizem os espíritos, ele tem os princípios da doutrina espírita, faz ele vibrar as suas fibras íntimas, né? Então, o espírita verdadeiro é um entusiasta. O espírita verdadeiro não pode ser aquele que diz assim, em tempo de pandemia, não vamos fazer esforço para fazer virtual, não, vamos deixar como é que está, isso vai dar muito trabalho, eu não consigo. Né? O espírita verdadeiro tem que ser aquele, não, pela doutrina espírita eu vou. Pela doutrina espírita eu vou aparecer, pela doutrina espírita eu vou me embolar aí com a nova tecnologia, eu vou aprender, eu vou fazer um curso. Tem que ser aquele que tenha ânimo, né? E valorize os princípios da doutrina espírita. Pela fé inabalável, melhor, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Então, o sentimento, a fé é um sentimento, né? O sentimento para o espírita verdadeiro, os bons sentimentos dão à fé uma solidez e também a consciência sobre a fé, para que ela não seja cega e imatura, dão a ele essa visão diferenciada da fé. Então, a fé, ela sendo um sentimento, ela está associada a um conjunto de bons sentimentos, ao amor, à simplicidade, à humildade. Ela se robustece não só pela questão científica de provar como é que funciona o milagre, porque é um fluido, mas é pela confiança, pela entrega. Então, o espírita sincero e verdadeiro, em tempos de pandemia, ele vai ser, de certo, um destaque social. Ele vai ter um destaque de participação na sociedade sofrida, aflita, ansiosa, com medo, porque ele tem todos esses itens, né, que completam mais o ser humano, que deixam o ser humano mais robustecido na grandeza espiritual. Então, sendo espírita verdadeiro, a nossa participação na pandemia, ela é muito essencial. E, enfim, os espíritos dizem assim, olha, reconhece o verdadeiro espírita, uma frase que a gente já conhece bastante, pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar suas más inclinações. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, o povo comum, o outro se apreende alguma coisa de melhor, se esforça para desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme à vontade. Então, nós, embora passemos pelos medos, pelas aflições, pelas inseguranças, é natural, nós temos que lutar, porque a vontade, os espíritos dizem, a força da vontade individual de cada um de nós é que vai nos fazer diferentes. Esse esforço, ele é sempre dependente da nossa vontade. Os espíritos chegam a dizer o seguinte, se a gente não consegue fazer as coisas, é porque não tem a vontade fortalecida. Não tem vontade suficiente. Então, a gente precisa trabalhar em nós essa vontade, o querer, né? Querer fazer as coisas. Então, muitas pessoas preferem atribuir aos obsessores, às perseguições, ao mundo, os seus fracassos. Mas os espíritos dizem que a maioria dos nossos fracassos estão centrados na pouca força da vontade. Então, a gente precisa fortalecer a vontade. Em tempos de pandemia, mais do que nunca. Nós precisamos ter, sendo abalado, soerguer pela força da vontade. A vontade de fazer, a vontade de se recuperar, a vontade de sair de um estado de medo, de ansiedade, que no primeiro momento é natural,
né? E é natural que a gente tenha isso, né? Nós estamos na Terra, estamos encarnados, estamos no processo evolutivo mais ou menos no mesmo grau de evolução, então a gente vai ter medo, vai ter ansiedade, vai ter insegurança, mas no segundo momento logo, a força da vontade já nos faz soerguer pelo esforço, né? De dizer, não, a pandemia não tem a visão que está sendo colocada para a gente. A pandemia não é um castigo. A pandemia não é algo que vai trazer mal à humanidade. A pandemia é algo que traz, que é a vontade de Deus e vai trazer coisas boas à humanidade, a começar por cada um de nós. Então, essa visão diferenciada, o espírita tem que ter. Precisamos ter. O espírita ele tem que ter o dever de servir como centro das suas intenções. Em matéria de beneficência, diz Emmanuel, todos estamos na obrigação de doar algo de nós à vida que nos cerca. E isso não sucede tão somente a nós, mas às criaturas que atingimos a razão. Nós, as criaturas que atingimos a razão, mas igualmente a todos os seres. Os minerais fornecem agentes químicos, os vegetais distribuem utilidades múltiplas, o reino animal, milhões de vidas trabalham e se sacrificam a benefício do homem, camelos que os transportam, ovelhas que os vestem, cães que os auxiliam, bovinos que os alimentam. Então, toda a natureza é feita para servir. E nós, que adquirimos a razão, temos muito mais a obrigação de servir, de se colocar em matéria de beneficência. Então, em tempos de pandemia, muitos se encontram desorientados, carentes, sofridos. O espírita, em tempo de pandemia, tem que ser o primeiro a servir. Tem que ser o primeiro consciente de que faz parte da nossa natureza crística, da nossa natureza divina, servir. Assim, meus irmãos, acontece, ainda continua Emmanuel, no entanto, que a criatura humana, o discernimento conquistado cria o problema da livre aceitação do dever de servir. Como nós temos o livre-arbítrio, né, nós também podemos dizer, não, mas não vou servir nada, para que eu vou servir? Não é hora, agora é hora de cuidar de mim, né? Agora é de me proteger, de proteger a minha família. Importa observar, entretanto, que a qualidade de observação doamos de nós o que... Perdão. Importa observar, entretanto, que a qualidade de observação doamos de nós e o modo pelo qual entregamos as cotas de serviço ao mundo, junto às pessoas e ocorrências que nos cercam, porque, embora sejamos livres no espírito e responsáveis na ação, todos, na essência, somos canais vivos de Deus. Então, a gente precisa ver, estar atento ao que nós fazemos, a qualidade do que nós doamos e a cota de serviço que a gente entrega ao mundo. Muitas vezes a gente doa o que a gente acha que deve doar, mas que não é o que o outro precisa. Outras vezes, a gente entrega uma cota de sacrifício que a gente acha que é suficiente e não é suficiente. Eu outro dia estava comentando de alguns espíritas, nós que pegamos o mau hábito, eu digo mau hábito, de ir à casa espírita para trabalhar, cumprindo horários. Então, a gente chega lá, quando é que começa a reunião? Às 4. A gente chega 10 para as 4, assiste a reunião, 5 horas termina a reunião, 5 horas, tchau, gente, vou prazer, vai embora. Como se tivesse uma empresa batendo ponto. Então, a gente precisa saber que o Centro Espírita precisa de nós 24 horas por dia. De que a gente não se doa o suficiente, não sacrifica o suficiente, a nossa cota é pequena se a gente faz serviços pontuais. A gente pegou o hábito de doar alimentos, por exemplo. Doa uma bolsa. Aí a gente entrega a bolsa para a pessoa, mas não. Aí a pessoa quer aquela carência de falar alguma coisa. Posso conversar um pouquinho? Senhor, agora não dá, porque senão eu estou aqui distribuindo a bolsa, né? E a maior doação naquele momento seria ouvir.
mas a gente fica entorpecido pelo que a gente acha que tem qualidade de doação. Então, Emmanuel nos alerta sobre isso. Importante dar qualidade à doação, importante ver o que nós entregamos, qual é a cota de sacrifício que nós entregamos. O legado de amar e servir, quem nos deu foi Jesus. Lembra que nós temos que ser cristãos antes de sermos espíritas? Diz Kardec lá nos Médios. Então, lá em João diz o seguinte: um mandamento vos dou, um novo mandamento vos dou. Aos outros, como vos amei. Então, esse amor, que é o amor crístico, né? Que é o amor que a gente aprende com Jesus, ele é maior do que aquele amor básico da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. É o amor daquele que serve e quer seguir Jesus, que é amar como ele amou. Veja, se a gente olha para a vida de Jesus, a gente vai ver que é uma vida de plena doação, que é uma vida de entrega, que é uma vida em que a gente só vê Jesus servindo, nunca vê Jesus trazendo coisas para si, sempre passando para o outro. Então a gente precisa aprender ainda a amar e servir, que é amar como Jesus amou, que é como diria o povo, um upgrade, né? Um povo moderno, né? Um upgrade em relação ao amor básico, ao amor que está na lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ele diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o espírito, em tempo de pandemia, deve gastar amor. Amor pelos que estão dentro de casa. Oh, como é difícil, né? A gente antes viu o parente de vez em quando, né? Ele saía para trabalhar para um lado, a gente saía para trabalhar para o outro. Agora é 24 horas por dia junto. As crianças estavam no colégio, que a gente jogava lá no colégio, só pegava de tarde. Agora estão 24 horas com a gente. Então, haja amor àqueles que estão com a gente. E se a gente, espíritas, não exercita isso no nosso lar, como é que a gente vai fazer isso no exterior? Então, grandes doses de paciência, de abnegação, de resistência, de oração no lar, para que a gente possa ser reconhecido como cristão, a gente ser reconhecido como discípulos de Jesus. Nisto todos reconhecerão que são meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. A receita em si está posta, né? Então, como é que vai o discipulado? Emmanuel em Fonte Viva. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear os caminhos, varrer as sombras, salvar as vidas. Os espíritas em tempo de pandemia, os discípulos de Jesus estão levando a luz aos caminhos ou estão passando no WhatsApp? Isto é o fim do mundo, isso não vai acabar, isso é um castigo de Deus. Ou está dizendo, não, meus irmãos, tenham paciência, já já isso vai acabar, como os espíritos vêm nos falando, né? Varrer as sombras dos medos, das ansiedades, das angústias, do terror, né? Salvar vidas. O índice de suicídio aumentou abundantemente com a pandemia. Está na hora da gente treinar a escutatória para deixar o outro desabafar, para que o outro saia do seu estado de aflição, para que, infelizmente, não chegue a um grave momento do suicídio. Então, o discípulo de Jesus é luz no mundo. Ainda o discípulo de Jesus, diz Humberto de Campos, em Boa Nova, não tomareis o caminho largo por onde anda tanta gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscarei a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. É uma fala do Cristo, né? Em Boa Nova. Não tomareis o caminho largo por
onde anda tanta gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios, pelo bem de todos. Espírita, em tempo de pandemia, se sacrifica. Tira de si, dá para o outro, estabelece maior rigor, como eu disse, nos seus vícios, nas suas más tendências, na cura, né, dos vícios, das más tendências. É aquele que está pronto a olhar para o irmão e dizer: meu irmão, o que você precisa? Já que a gente está passando por uma aflição planetária. Ainda Jesus, com Humberto de Campos, diz assim: não penetrareis nos centros de discussões estéreis, a modo dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Nós, espíritas, não podemos, nesse momento, especialmente nesse momento de pandemia, há um novo espiritismo, uma novidade. Há uma orientação de não abrir o centro espírita. Não, vamos abrir, tem que abrir. Vamos abrir pelo menos uma porta, como se os espíritos fossem incompetentes e não conseguissem realizar o nosso trabalho, o trabalho que realizam do outro lado da vida. Se as autoridades de saúde dizem que não é hora de abrir, por que a gente tem que inventar história? Por que a gente vai ficar nessas discussões estéreis? Aproveita, vai para o Zoom, faz oração no Zoom, faz irradiação, que a gente pode fazer irradiação, né? Não reunião mediúnica, mas irradiação pode fazer. Os espíritos nos orientaram recentemente, na verdade, o espírito da Dona Ieda Greco, dizendo o seguinte, que a gente deveria fazer estudos virtuais sobre temáticas muito presentes nas reuniões mediúnicas, como o ódio, a vaidade, o apego aos bens materiais, para que eles pudessem pegar esses estudos virtuais e levar para esses nossos irmãos fazer rodas de conversa no mundo espiritual, ajudando a eles, com o nosso testemunho de encarnado, a compreenderem melhor a situação. Porque a parte dos desencarnados eles já fazem. Olha como tem coisa para fazer. E a gente fica discutindo novo espiritismo, estão fazendo uma revisão do Livro dos Espíritos. Imagina, para que isso? Se a gente não consegue nem fazer o básico. Então, cuidado com as discussões estéreis, que fazem a gente perder tempo. E diante, em busca das ovelhas perdidas da casa do nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor. Então, nós temos muitas pessoas nesse momento que estão em aflição, não conseguem compreender a situação, estão perdidos. E aí, para isso, a gente precisa dar uma cota de esclarecimento, uma cota de cuidado com a questão e eliminar definitivamente no coração dessas pessoas medo, ansiedade, porque não conhecem a vida eterna, porque não conseguem compreender que o mal é passageiro e o bem é eterno. Então, essas questões devem fazer com que a gente caminhe em direção a Jesus. Para ser espírita na pandemia, para os espíritas, a prática da doutrina é muito lhes será pedido, visto que muito lhes é dado. Cumpre, pois, nos preparemos todos os que nos dizemos tais, para prestar contas exatas do que nos confiou Jesus e os bons espíritos. Então, para os espíritas, a prática da doutrina que professam é a base da nossa conduta. Conduta no lar, conduta na sociedade, conduta em todos os momentos. E nós vamos prestar contas disso quando nós voltarmos ao mundo espiritual. Então, não podemos esquecer que há de se ter um reforço no nosso dia a dia, na nossa conduta, para que a gente possa exercer, em tempos de pandemia especialmente, o ser espírita de forma plena, né? Ainda diz assim: ser espírita na pandemia, trabalhai em curar os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo.
esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Então, trabalho em todos os momentos, está pronto para servir. Quando nós formos requisitados, estarmos prontos a atender à requisição. Esse é trabalho. Eu estou aqui, Senhor. Faz de mim conforme a tua vontade. Não escolher trabalho. Não, eu só vou fazer isso. Eu estou pronto para isso. Não, eu estou aqui para isso, né? Não, estou aqui. O que precisar, vamos lá, né? Ser espírita em tempo de pandemia. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa posição de doar as nossas forças nas atividades incessantes do bem, para que a Boa Nova brilhe na senda de redenção para todos. Então, estarmos sempre disponíveis. Doar é isso, né? Nas nossas, claro, as nossas forças nas atividades incessantes do bem, de forma que a Boa Nova, que o Cristo se apresente a toda a humanidade. Não falar de Jesus, apresentar Jesus, divulgar a doutrina espírita, que vai nos trazer o cristianismo redivivo. Esse é um trabalho do momento de pandemia. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente, diz Emmanuel. Então sempre vai ter sacrifício. Sacrifício do nosso trabalho, sacrifício dos nossos queridos, dos nossos entes queridos pela nossa ausência, sacrifício de alegrias, de gozos materiais, sacrifícios financeiros, sacrifícios morais. E aí, uma lista de sacrifícios, mas que nos é requerido, especialmente no momento em que a Terra está em convulsão, em que a sociedade terrena passa por uma aflição geral. Então, esses sacrifícios vão estar sempre sendo pedidos a cada um de nós. Cuidados para o espírito em tempo de pandemia. Mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Eu venho falando que agora tem live para tudo quanto é lado, né? Live disso, live daquilo outro. Aí estamos fazendo reuniões, por exemplo, no 32º Seu, tentando unir as casas espíritas, para que todos não façam trabalho no mesmo dia, e aí divida o rebanho. Ninguém aparece. Por que ninguém aparece? Porque eu quero estar na live da minha casa espírita, a live do Haroldo Dutra, a live do Rossandro Kringer. Mas a live do 32º Seu não tem importância. Mas vai falar de doutrina espírita, vai falar do bem. Então, na verdade, tem muita gente se criando nesse tempo de pandemia, se autovalorizando com lives. Muitas vezes desnecessárias, muitas vezes todos os dias, e fazendo com que a gente acabe estimulando no outro. Parece muito trabalho, mas é melhor menos virtude do que muitas virtudes calcadas no orgulho. Então, fulano está fazendo 10 lives por dia. Mas para quê? Tem necessidade disso? Daí a gente precisa refletir. Ser espírita na pandemia. Não existem paixões irresistíveis que a força da vontade não possa superar. Pessoas que dizem querer, mas estão satisfeitos com o que são, porque seus espíritos se comprazem nestas paixões. A vontade está somente nos lábios. Lembra que eu falei da força da vontade? Então a gente tem que combater as paixões, mas as paixões, elas não são irresistíveis. Não existe paixão irresistível. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo andar de bicicleta. Consegue. Eu não consigo me livrar desse vício. Consegue. Basta que empenhe a vontade. Isso os espíritos que dizem. Cuidado com o egoísmo, né, em tempo de pandemia. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro deve ser o alvo de todos os nossos esforços, se desejamos assegurar a felicidade neste mundo, quanto no mundo futuro.
Recentemente, nós recebemos 3 mensagens do Espírito Dias da Cruz: acolha, sirva e ame. Resolvi trabalhar agora no finalzinho com vocês essa mensagem, sirva, que é a segunda mensagem, onde ele diz assim: transformação por si só, falando da pandemia, não traz o resultado desejável do aprimoramento moral e geral da criatura. Ou seja, precisa de esforço. Então não é só a pandemia, a transição planetária que vai fazer com que a gente, de um dia para o outro, se torne melhor. Então a gente precisa, para aprimoramento moral, de esforço. Nestes momentos em que sois escurecidos pela limitada visão das coisas, estamos encarnados, deveis pedir forças, reconhecendo a vossa pequenez, para que em algum momento vos colocar com as vistas reais e necessárias. Então a gente precisa o tempo todo pedindo a Deus que nos ajude, os bons espíritos que nos fortaleçam, para que a gente possa ver as coisas como elas são. No momento de desesperação, de desequilíbrio, são essas forças que vão fazer a gente caminhar por uma conduta, por um caminho reto melhor. A atitude de renovação que caracteriza o alcance do objetivo dessas coisas que estão acontecendo, atuais, que vos afligem, se dará quando os comportamentos se alterem e os conceitos de proceder forem revisados. Então, quando é que nós vamos acabar com as aflições do tempo de transição? Quando nós nos renovarmos. E por onde começa a renovação? Por ser. Alterando comportamentos, alterando conceitos, revisando conceitos. Então a humanidade precisa disso. E a gente tem que ofertar isso à humanidade. A renovação, que é característica dos momentos de transição. Ele ainda diz assim: após a cura dos flagelos, em que os abalos emocionais e gerais se instalaram, só será possível sair desse estado de coisas pela ação de se colocar em favor do outro, daquele que mais precisa. Aí ele coloca no meio da mensagem: precisamos servir. Então, é através do servir, do doar-se, do se entregar ao outro, em que a gente vai fazer com que as coisas ressurjam, com que a dita normalidade volte. Enquanto não houver isso, nós vamos estar aí sendo jogados em momentos de flagelo para que possamos aprender. Não há como reconstruir os edifícios que foram destruídos, os campos massacrados, as árvores que não cresceram e os frutos que caíram do pé ainda verdes, sem nos colocarmos como obreiros do Senhor. Muita gente desencarnou, muitas famílias se desesperaram, muita gente perdeu o emprego, edifícios destruídos, campos massacrados, árvores que não cresceram, pessoas em tenra idade que voltaram ao mundo espiritual. E a gente só consegue conquistar isso pelo trabalho. Trabalho de novas vidas, o trabalho de doação, o trabalho de crescimento, o trabalho do amor ao outro. Vasto campo de atuação interior e exterior se mostra à frente de todos. O conjunto de trabalhadores do dia seguinte da transformação contar-se-á pelo que se esforçaram e se mantiveram em ligação com o Senhor. Então, a gente precisa, além do esforço, do trabalho, do serviço, perseverança. Continuar em prece, continuar em oração, fazer, como o Alexandre disse no início, né? Buscar outros meios de divulgação da doutrina espírita. Se não tem o presencial, vamos fazer o virtual, vamos telefonar para as pessoas, vamos ver o que elas precisam, vamos fazer grupos WhatsApp de oração, vamos tentar continuar, não desistir. É preciso aprimorar as forças de agir e ajudar. É preciso rever os contatos e as ações que chamais caridades. Novas e preciosas oportunidades de serviço põe à obra. A gente estava acostumado muito com aquela caridade. Eu dou a bolsa, eu falo para as pessoas em reunião pública, mas agora está na hora da gente encontrar outros caminhos, porque diz que novas e preciosas oportunidades de serviço põe à obra. Então a gente está tendo aí, às vezes você faz uma reunião numa casinha pequenininha, tem 100 pessoas, virtual. Por quê? Porque agora a gente consegue ampliar o campo de atuação. Então é uma preciosa oportunidade de servir. Quando, como eu disse, quando você faz um treino de escutatória, escutar o outro no desespero, coisa que a gente não tinha,
olha aí, habilidades novas vão surgindo. E a gente tinha modos e ações que a gente chamava caridade que agora não tem tanto valor ou que a gente não tem um valor do jeito que a gente fazia, era isso que eu quis dizer. Conquistemos o lugar daqueles que o Senhor alcançará na última hora e que se puseram a trabalhar na vinha, os trabalhadores da vinha. O salário será a paga do sossego da consciência. Jesus, por eles serão reconhecidos. É o nosso resgate, é o nosso momento de colher, através do bem, o bem. E assim, meus irmãos, era isso que a gente tinha para compartilhar com vocês, no objetivo de que nós consigamos, nesses tempos de pandemia, sermos espíritas, como os espíritos nos propõem. Muita paz a vocês e fico aí à disposição para as perguntas que vocês desejarem. Alexandre, você está me ouvindo? Ouvindo, Fernando. Em primeiro lugar, agradecer a sua presença aqui conosco nessa manhã. É sempre muito bom nós refletirmos juntos sobre doutrina espírita. E, na verdade, eu queria fazer um comentário. E depois que eu o fizer, quem quiser comentar ou perguntar alguma coisa, que o faça. Dois pontos interessantes que fica para a nossa reflexão é que, nesse momento de pandemia, tem muita informação equivocada no YouTube sobre doutrina espírita. Pessoas que se colocam como espíritas que dão informações equivocadas. Então, nós, que estamos tentando ser espíritas em termos de pandemia, temos que ter Kardec e as obras complementares sérias como base, e não acreditar. Porque por que eu estou falando isso? Que algumas pessoas veem alguma coisa, depois ligam para mim: Fernando, você viu isso assim, assim? É isso mesmo? Eu não entendi o que o fulano falou, mas o que o fulano falou não é o real, porque não está baseado na doutrina. Então, nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado com essas presenças de companheiros, né, que se apresentam como espíritas que não são, né, são pessoas que estão ainda, não diria mal intencionadas, mas estão ainda sem um conhecimento doutrinário seguro, que passam informações que não cabem. E aí a pessoa que, às vezes, está desinformada, não está muito atenta, aí ouve e acha que aquilo é uma verdade. E uma outra coisa também é em relação a esse olhar, né, que nós temos que ter. É claro que nós não estamos desqualificando, né, a dor das famílias que os seus entes queridos pereceram nesse momento. Mas, digo, se acontecer nas nossas famílias, quer dizer, se um de nós, eu, você ou alguém, nosso conhecido, desencarnar, nós vamos morrer? Ninguém morreu, na verdade, não houve morte, né? Não houve morte, houve uma transição para uma outra situação de evolução, uma outra situação de entendimento da lei divina. Então, é claro, a pessoa que não é espírita não vai entender dessa forma, mas eu estou ressaltando isso porque nós já tivemos na doutrina, eu já tive amigos meus espíritas que desencarnaram, e o olhar foi esse: não, fulano ele não morreu, ele desencarnou, e vamos orar para que ele se fortaleça, para que ele se recupere, para que ele compreenda o que ocorreu e ele possa continuar na sua trajetória. Então, é esse olhar que nós temos que ter, porque senão a gente fica inquieto, né? Morreram 150 pessoas no Brasil. 150 mil. 150 mil. Não morreram. Essas pessoas transitaram para um mundo melhor. Não estamos, logicamente, querendo desqualificador das famílias. Nem estou dizendo que, por exemplo, se você desencarnar, que eu não vou ficar triste. Mas eu vou ter o entendimento de que você não está morto e que eu, ao invés de eu ficar reclamando do governo ou de alguma situação desse nível, eu orar por você para que você se recupere e continue a sua trajetória. Então, é isso que eu queria colocar. Um dos itens que a gente colocou lá é essa visão do futuro, né? Visão da vida plena, que o espírita verdadeiro tem que ter.
Então, é isso mesmo, eu não concordo plenamente. Então, agora eu abro para os companheiros aí que quiserem comentar ou fazer perguntas. Foi tão bem explicado que ninguém O entendeu. Alexandre levantou a mão lá. Então, vai lá, Alexandre. Tem que ativar o som aí. Estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim. Alexandre, então, uma pergunta, né? Já que você está aí, vamos lá. Isso aí. O movimento espírita atual está coeso para divulgar a doutrina nesse momento de pandemia? Então, o movimento espírita federativo, ele está fazendo um trabalho muito importante desde o início. Foram feitas várias capacitações, estudadas as melhores ferramentas para divulgação. Então, ele está fazendo um trabalho muito bom, sim. E, na verdade, o que destoa disso são os comportamentos individuais, Alexandre. Então, assim, as pessoas que fazem parte do movimento espírita, às vezes fazem também um caminho solo, né? É como se você estivesse num balé, né? Um balé todo orquestrado, todo treinado, mas um ou outro queira se destacar. Isso acaba criando problemas. Então, a gente tem aí uns caminhos do solo que eu julgo preocupantes, porque são pessoas que acabam ocupando esse espaço, mas de uma forma exaustiva. Então, por exemplo, as lives, os estudos, eles são importantes. Mas se você tiver live 24 horas por dia, daqui a pouco você não aguenta mais live. Você concorda comigo? Vocês concordam? Então, assim, há de se ter um equilíbrio com relação a isso. É a mesma coisa as temáticas. As pessoas pegam as temáticas e ficam repetindo as temáticas. Há de se variar as temáticas, há de se ter uma organização. E, nesse ponto, isso não se chega a um consenso, porque o caminho solo é maior do que o caminho em conjunto, o caminho do trabalho federativo. Então, chegou um ponto, eu vou contar uma coisa engraçada para vocês, estava sendo feita uma palestra no CERJ sobre uma temática, aí uma pessoa entrou no bate-papo e disse assim, gente, nesse momento está acontecendo a palestra no centro tal, hein? Não percam. Oh, aí eu disse assim, Jesus, tem misericórdia dessa criatura. Ele entrou na palestra do outro para fazer propaganda da palestra do centro dele. Então, isso como a gente falou do egoísmo, falamos do orgulho, não falamos? São coisas que a gente tem que vigiar. Por mais importante que fosse a palestra do centro dele, é desleal, no mínimo desleal, tu entrar na live do outro para chamar para participar da tua, entendeu? Então, assim, chegamos a esses absurdos, que a gente tem que cuidar disso. Então, para mim, está nesse tom. Acho que a Isabel está de dedinho levantado. Tem que abrir o microfone, Isabel. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Ok. A pergunta que eu tenho que te fazer é o seguinte, Alexandre. Como viver ou conviver com pessoas que, pela sua crença religiosa, crê firmemente que essa pandemia, essa situação que estamos vivendo, é um castigo de Deus e não uma oportunidade para que nós nos tornemos pessoas melhores? Então, nós sabemos que nós espíritas não fazemos proselitismo da nossa crença. Então, nosso caminho é de convivência pacífica com todas as crenças. Então, jamais o espírita ele vai fazer um enfrentamento, uma guerra com relação à fé do outro, à concepção do outro. O que a gente pode fazer é fazer pequenas falas, né, Isabel? Pequenos comportamentos, demonstrando a nossa crença. Então, explicando algumas situações, mas nunca querendo convencer o outro do que ele não está pronto para entender. Então, se um indivíduo, por exemplo, acha que a gente já está no apocalipse e que esse
Apocalipse é um momento de finitude, por exemplo, né? Em que o mundo vai acabar, de que nós já estamos, que a desgraça é a punição pelo comportamento do homem, a gente vai fazendo contrapontos à medida que a gente tiver a oportunidade, né? Porque, olha, não é bem assim, Deus é misericordioso, Jesus nos apresentou Deus como Pai, e o Pai não vai deixar o Filho desamparado, Jesus está à frente de tudo. Estando Jesus à frente, nós não estamos desamparados, nós não estamos sós. Então, tentar falar e trazer essas pessoas. Mas convencer o outro é quase impossível, porque ele tem as suas concepções, ele tem as suas crenças, ele tem os seus princípios. O que a gente precisa é manter o nosso, cuidar do nosso. A gente não pode falar em castigo. Já ouvi espírita falando isso, Isabel. Não, isso é porque Deus está fazendo com que a gente sofra e aprenda através da dor, né? Como se fosse Deus impondo aquilo. Na verdade, a gente está num ciclo de aprendizado que tem a ver, como está lá na lei de destruição, em que a própria natureza está reagindo às nossas iniciativas erradas, aos nossos comportamentos errados. Então, é um momento em que a lei caminha sozinha. Não é Deus que escolhe um momento como esse, mas ele é um ciclo de aprendizado, né? Que a lei vai respondendo o que a gente provocou. E nessas respostas surgem a oportunidade de aprendizado. É por isso que a gente está aqui. Uma outra coisa que eu já vi espíritos dizendo assim, mas e por que eu estou aqui nesse momento terrível da Terra? Eu sou tão bom, fiz tanta coisa boa, por que eu estou aqui nesse momento? Está aqui porque merece estar aqui. A coisa mais séria do mundo, né? Está aqui porque precisa aprender. A gente não está no meio da pandemia, eu vou falar de mim, tá? Diabético, com a mãe de 82 anos. Né? Eu não estou aqui à toa. Né? Eu estou aqui porque eu preciso passar por isso. Eu preciso conviver com isso. Então, Isabel, eu acho que o caminho é mostrar a nossa posição sempre, nunca sair da nossa posição, nunca passar no zap uma mensagem que venha, é o fim do mundo, tudo vai acabar, nunca repassar essas coisas, cuidar da nossa parte. E aí fazer com que o outro reflita, né? Mas devagar. Convencimento, assim, levar a transformação do outro, a gente não consegue. Cada um está no seu momento religioso, né? De concepção das coisas, de entendimento das coisas. Então não adianta explicar. Explicar, acho que a gente vai, como dizia Jesus no Evangelho, é lançar pérolas aos porcos. Não é depreciativo, é entendendo que não é o momento da pessoa entender. A Sônia levantou a mãozinha aí. Tá. Depois da Sônia, eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre. Tá? Pode falar, Sônia. Alexandre, tem uma... Peraí, só um minuto. É o do Alexandre que está próximo. É o do Alexandre, peraí. Está próximo, é da microfone. Ele já colocou no mute, já, pode ir. Já parou, pode falar. Alexandre, teve uma parte aí na sua palestra que você colocou: não penetrareis nos centros das discussões estéreis, à moda dos samaritanos, né? E nesse momento, já há um tempo, nós temos tido assim a questão do politicamente correto, muitas discussões, né? Como a mídia, né? Como instrumento, Facebook, Instagram, WhatsApp, que são usados assim para essas discussões estéreis, né? E eu fico aqui pensando assim, de que forma, né, aquele que está na doutrina, trabalhando, ele pode identificar, né, quais são essas discussões estéreis, né, de que ferramentas ele pode utilizar, porque hoje em dia tem até essa prática do cancelamento, né, em relação a pessoas, né? E isso é uma conduta preocupante, porque de que forma a pessoa pode criar instrumentos para discernir isso? Você até estava falando alguma coisa ainda há pouco, né? Com relação a isso. Eu acho isso muito
tem como consequência, né, uma desestabilização a nível emocional da pessoa muito grande. A gente tem que encontrar um caminho pessoal, Sônia, mas a gente tem que encontrar que é um caminho entre respeito e omissão. Então, a gente não pode ser omisso em alguns momentos, temos que nos posicionar, faz parte dos ensinos que a doutrina espírita nos traz a ideia de que a omissão ela é negativa, a gente deve se posicionar, mas essa posição ela tem que ir no nível até o respeito pelo seu semelhante. Então, por exemplo, se você tem uma posição política, uma posição sobre, por exemplo, orientação sexual, você vai colocar na posição à medida em que aquele grupo esteja pronto para ouvir. Não adianta nada a gente querer colocar a nossa posição e avançar no desrespeito. Então, por exemplo, se eu estou falando para um grupo, a Isabel falou sobre religião, eu tenho um grupo de família, por exemplo, que eles são evangélicos, a maioria é evangélica, mas é um grupo da minha família. Adiantaria eu estar falando de reencarnação ali? Eu creio na reencarnação? Creio. Se alguém do grupo me perguntar sobre reencarnação, aí eu tenho o direito de me posicionar. Mas essa é a posição dizendo, por exemplo, que a posição é da doutrina espírita, é minha, é uma concepção filosófica e religiosa minha, e aí atender ao respeito, não nunca de convencimento do outro. Então, por exemplo, a gente hoje em dia tem muitas críticas a lideranças espíritas que tomaram posicionamento político partidário, político ideológico. Essas pessoas têm direito a dizer a sua posição. O que elas não podem é querer convencer o outro, porque aí a gente já sai do caminho do respeito. Porque quando a gente faz isso, a gente invade a concepção do outro. Então, em tempo de eleição, por exemplo, está vendo eleição municipal aí, não gastem tempo em ficar defendendo nenhum partido, nenhum indivíduo. Revele a sua ponto. Se for necessário, se você quiser ser assertivo, revele a sua posição. Jesus fazia isso com atitude. Ele chegava e dizia para os fariseus assim: sois hipócritas. Bom, ninguém gosta de ouvir isso. Sois hipócritas. Mas aí ele dizia por quê, né? Hipócritas por causa disso. E ponto. Aí, na narrativa evangélica, eles se calaram. Porque havia ali uma sabedoria, uma autoridade moral em que sabia explicar o porquê. Se a gente não sabe explicar o porquê, não faça colocação. Porque aí você queria falar, então diz assim, eu sou comunista. Tudo bem. O outro é fascista. Tudo bem, o outro tem direito de ser fascista. É um direito. Vocês concordam comigo que é um direito? É uma posição individual da pessoa. Eu sou neonazista. Neonazista. Tudo bem. Tá bom. Agora, se ele pedir a minha opinião, eu não posso ser omisso. Eu tenho que dizer, olha lá, não é a pessoa. O neofascismo, o neonazismo, é isso. Tem essa característica, trazer esse prejuízo. A doutrina espírita é isso. Ponto. Eu nunca vou falar, você não pode ser assim, isso é uma coisa errada, porque aí você invade e quebra o limite do respeito. Só que a gente não consegue fazer isso. Como a gente não tem a ciência de Jesus da assertividade, a melhor coisa é, muitas vezes, a gente calar. Então, eu tenho um grupo religioso. Não faça discussão ideológica. Se alguém puxar uma discussão ideológica, diga, meu irmão, aqui não é o espaço para isso. Pronto. E por ali fica. Então, para mim, esse comportamento, Sônia, vai daí, tá? É medir o que é omissão e o que é respeito pelo semelhante. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para não invadir. Eu espero que eu tenha ajudado, mas... Ajudou. Muito bom, obrigada, hein? Alexandre? Oi, estou ouvindo, pode falar, senhor.
Não, então, eu queria também pedir aí as suas considerações a respeito da intolerância religiosa, né? Você falou isso aqui, já não respeito. Porque teve um companheiro nosso de uma casa espírita na Baixada que houve uma intervenção de evangélicos. Ele relatou para mim que ele estava fazendo a reunião pública, aí um rapaz entrou, sentou, ele no meio da palestra levantou, começou a contrapor o palestrante, falando que aquele discurso, né, anti-espírita. E aí ele pediu o rapaz para sair, ele falou que não ia sair, e enfim, ficou uma situação muito desagradável. Então, como você não tocou nesse assunto, mas eu gostaria de saber, assim, da tua opinião, se porventura acontecer algum dia nas nossas casas, e ali na nossa casa, na tua também, é perto de comunidade, ali no nosso espaço tem muito evangélico, né? Ali na fraternidade, eu creio que lá na sua casa também. Como é que a gente agiria nesse sentido, nesse caso? O que Assim, você essas poderia... atitudes com relação ao semelhante, sempre Jesus à frente. Né? Como Jesus agiria? Então, assim, o primeiro comportamento é um comportamento de acolhida. A oportunidade para a pessoa fale, ver o que a trouxe aqui. Obviamente que ela não tem o direito, e aí estamos falando assim já de um convívio social. Direito faz parte das regras que regem os convívios das sociedades. Ele não tem o direito de ser agressivo, inoportuno, com a atividade religiosa na casa em que ele entrou. Então, não se pode, a gente não vai poder nunca deixar que ele anule o trabalho que está sendo feito. Alguém tem que ir junto a ele, conversar, o chamar, pedir que ele se retire, se for necessário, chamar a força policial para que ele seja retirado, porque é exercício de direito, mas nunca revidar com ofensas, nunca bater, brigar, nunca arrastar a pessoa e jogar do lado de fora, nunca agir de forma com que seja maculada a doutrina espírita, que é aquela do qual a gente é o representante. Então, a casa espírita ela tem que ser o lugar de compreensão. Por exemplo, esse indivíduo ele pode estar sendo obsediado de forma a entrar na instituição para prejudicar o trabalho. Se a gente não tiver essa versão ampliada da criatura, a gente vai incorrer em erro. Então, o espírita nunca é aquele que ofende, nunca é aquele que persegue, é aquele que vai deixar restaurar os direitos. O direito tem que ser garantido, né? O direito da instituição deve ser preservado, mas de forma cristã. Então, se entra um indivíduo como esse, a primeira coisa é deixar que ele fale um tempo, dado o tempo que não atrapalhe o trabalho, pedir, olha, fulano, meu irmão, conversa com ele agora ali, pedir para que ele converse com outra pessoa, se for um homem, mais de um homem, porque aí você a própria intimidação nunca vai mandar uma senhora falar com um homem, porque aí vai crescer, né? Então, é preciso ter essas ciências, e aí, à medida que ele vá pela conversa, pelo tato, pelo carinho, porque a autoridade moral, que é o que ensina os espíritos, ela vence qualquer mal. Então, se você for com autoridade moral, aquele espírito, encarnado ou desencarnado, não vai reagir de forma equivocada. Mas você precisa se encher dessa autoridade moral, que é o respeito, o carinho, o cuidado, o acolhimento. Olha, se você for agressivo com relação a ele, aí perde-se a autoridade moral e o negócio complica. Então, Fernando, eu acho que o caminho é esse, né? É um caminho de compreensão, de acolhimento, e, se for necessário, em algum momento, chamar a autoridade policial para exercer o direito institucional. É uma invasão de privacidade. E essa invasão de privacidade tem que ser respondida com a força da lei do direito. Né? Então, ele tem que ser conduzido fora da instituição, se houver
no extremo da necessidade. No extremo da necessidade. Mas a primeira ação é a ação do Cristo. Compreensão e acolhimento. Então, queria saber se tem mais algum companheiro ou companheira que queira perguntar ao Alexandre. Porque aí, se não tiver... Ah, pois não. Então pode ir. Alexandre, eu queria assim, saber como é que a gente lida com, assim, principalmente aqueles que estão, né, próximos da gente, os nossos familiares, que ainda são negacionistas, né, do vírus da Covid-19 e agem normalmente, não tomam as devidas precauções. Como que a gente lida com isso? Como a gente mantém a serenidade, o equilíbrio para lidar? Porque agora assim, até eu estou sendo assim, um pouco isolada da família por não participar das comemorações e enfim, se a gente está fazendo, né, esse trabalho à distância, né, por que a gente vai fazer às escondidas, né, no contexto assim, familiar? Aí, assim, eu tenho pedido assim, muito a Deus, muita serenidade, muito equilíbrio, mas assim, às vezes fica difícil, né? Assim, eu vou te dizer, eu compartilho do mesmo problema que você e a maioria de nós aqui também deve estar no mesmo problema. O que eu faço, por exemplo, se a pessoa vem na minha casa, aí eu tenho o direito de dar os limites, viu, Aline? Então eu digo assim, na minha casa você só vem de máscara. Aqui você passa álcool na mão ao entrar. Você limpa o sapato ao entrar. Olha, se eu vou na casa do outro, eu faço a minha parte. É só o outro que faça dele. Se ele não fizer, eu não tenho como obrigá-lo. A gente cai na mesma situação. Então, assim, ou a gente não vai na casa do outro, não tem jeito, ou então a gente vai e pede para que ele tenha os cuidados necessários. Mas, assim, aconteceu isso comigo. Eu fui na casa do meu irmão, eu pedi a eles que usassem máscara, eles não usaram. Aí estava eu e minha mãe de máscara. O que a gente fez? A gente ia ficar 4 horas. Quando deu 1 hora e meia, eu disse assim, olha, a gente está com uma dor de barriga, uma coisa qualquer, vamos ter que ir embora. E fomos embora. Quer dizer, não fiquei convencendo, não fiquei... Simplesmente não concordo com o que eles fizeram, mas eu estava na casa dele, não era na minha casa, não podia fazer nada. Então, eu saí antes do prazo. Por que saiu tão cedo? Aí eu saí tão cedo, já que perguntou, né? Porque não estava ninguém de máscara, a gente não estava tomando os cuidados necessários. Então, a gente precisa, infelizmente, né, já que os outros não se conscientizam, é fazer esse esforço que você está fazendo, é orar, não tem jeito. Convencer o outro do que ele não entende é muitíssimo complicado. Eu tenho um professor, para a gente rir um pouquinho, é um professor de Pilates, ele diz para mim que ele é forte e que o vírus não pega ele. Um homem com faculdade, esclarecido, com conhecimento científico, porque ele fez faculdade de educação física, ele diz que ele é forte e que o vírus não pega ele. E que eu sou medroso, que eu tenho medo de morrer. Aí eu tentei explicar para ele que não é uma questão de morrer, porque eu não acredito na vida eterna, mas é uma questão de preservar a vida, que é minha responsabilidade. Né? Eu falei com ele, olha, a responsabilidade de preservar a vida é minha. Né? Se você acha que eu estou com medo, aí o problema para mim é o sentimento de preservação da vida, que é minha responsabilidade. Mas ele, um rapaz novo, com família, com filho, ele, não, eu não preciso de máscara, aí usa máscara no queixo. Alexandre? Paciência, ele não tem jeito, tá? Eu quero perguntar. Firmeza. Alexandre, a Vilma tinha levantado a mão, não sei se ela vai querer fazer pergunta, porque ela baixou. Vilma saiu. Vai, você tá? A Vilma saiu. Não, ela tá. Ela tá. Voltou. Mas eu tenho uma pergunta enquanto é isso. Tá bom. Oi. Posso falar, ou a Vilma?
Aqui parece mesa mediúnica, né? Fulano, pode falar agora? Vai você, Lília, depois entra a Vilma. Vai, Liliana. Tá, eu tenho uma pergunta, não é uma pergunta, é uma colocação. Alguns médicos, dentistas, que a gente precisou ir durante a pandemia, né? Eles falaram que aumentou muito o número de tentativas de suicídio nas emergências. Então, eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Aumentou muitíssimo o índice de suicídio e a gente sabe que ele está muito ligado à pandemia, né? Ao isolamento, os espíritos estão preocupados também com isso. Houve uma campanha recente pelo CERJ com mensagens de Dona Ivone do Amaral Pereira. Acessem, são mensagens que vale a pena a gente divulgar, né? Falando sobre suicídio. E o nosso papel, além da oração pelos desencarnados, por aqueles que estão com ideação suicida, de levar a escutatória. Tem muita gente precisando só desabafar, só falar. Então, se um parente liga para a gente, deixa ligar, deixa falar, Alexandre, ele é chato pra caramba, mas às vezes a gente está ajudando ele, né? Naquela falação a desabafar, a sair de um estado de isolamento. Então é isso, a gente faz muita oração e de escutatória. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu tenho um horário para sair por causa do Dia das Crianças, que eu já tenho um compromisso de família. Então, eu posso responder mais uma pergunta, mas depois a gente vai ter que encerrar, tá? Peço desculpas a vocês, mas é mais por causa do meu horário, tá? Vilma vai falar, Vilma? Você queria perguntar? Está aberto o microfone dela. Bom, então, olha só. Então, para fechar, eu vou fazer uma pergunta, então, Alexandre, rápida. Tá bom. E depois você pode fazer as suas considerações e a gente passa a palavra para a Sônia para ela fazer a prece de encerramento, tá bom? Tá bom. Nesses tempos de dificuldade, é extremamente fácil o nosso desequilíbrio, né? Aí a gente tem visto isso ocorrendo com muita intensidade no meio espírita. Como nos fortalecer nesse momento, evitando também as brechas para obsessão? Às vezes, né, a obsessão é muito sutil. Então, às vezes, a gente não percebe exatamente que a ideia é intrusa. A ideia não é nossa. Então, a melhor coisa é a gente vigiar, orar e vigiar. O tempo todo vigiar as nossas ações. Às vezes, um pequeno mau humor, uma resposta inadequada, um ouvir torto, pode causar aborrecimentos, pode causar discussões. Então, não tenha dúvidas que, como a gente está tendo nesse momento de pandemia, um fortalecimento da ação dos bons espíritos, também as trevas, os ignorantes estão dedicados a piorar a situação. Então, também há informação espiritual de que a gente está tendo um grande número de ações dessas trevas. E nós, espíritos, certo? Somos os que mais temos responsabilidade, como foi dito no estudo. Então, vamos ter que vigiar mais, com mais força, e orar também. Mas somos suscetíveis a essas coisas, especialmente porque elas, como eu disse, são muito sutis. A gente nem percebe. Às vezes a gente dá uma resposta mal criada, e essa resposta não é nossa, é um pensamento intruso, é uma ideia intrusa, mas que, na verdade, a gente abrigou. Então, o que a gente não pode fazer é abrigar. A gente tem que estar vigilante. No primeiro momento que ela surge, a gente... falou alguma coisa de mim? Meu irmão, deixa seguir, deixa passar. Para que a gente... Mas eu sei que nem sempre a gente consegue. Eu mesmo nem sempre consigo. Então, é uma coisa mesmo da gente estar trabalhando isso em nós, né? Nos pequenos momentos. É isso. Alexandre, você me permite duas... Não é pergunta, não. É só antes de passar a palavra para a Sônia. Então, agradecer a você por essa oportunidade e, no caso, deixar o convite para os companheiros que estão assistindo à reunião de toda sexta-feira, 20 horas, o 32º CEU está fazendo a jornada espírita Allan Kardec. Então, tem o Zoom, que é o mesmo, né, Alexandre? É esse Zoom aí do que você, né? É o Zoom do Irmão Esperança,
A gente manda convite. Mas sempre a gente manda convite, né? Só passar o convite para o grupo da fraternidade. Você copia lá e manda para aí, que aí o pessoal já pode ir. Tá. Então, aí, no caso, nós teremos todas as sextas-feiras, 20 horas. A palestra, a próxima vai ser Bem-aventurados pobres de espírito, com a nossa irmã Kátia, lá da Casa de Jesus. E até o final desse mês, o Seu está organizando a jornada. E na outra terça-feira, no dia 20, a nossa casa, esse mês, está fazendo aniversário. Então, na terça-feira que vem, dia 20, às 20 horas, nós teremos um estudo sobre ser espírita perante os nossos pensamentos. É uma continuidade desse tema que foi iniciado hoje pelo Alexandre. Então, vocês, no caso do Bezerra, o Alexandre, o Xará, né, ele vai colocar o Zoom e vocês acessem. Então, é isso aí que a gente queria colocar. Muito obrigado. Passo a palavra para a Sônia. Será que a Sônia ouviu? O Alexandre está falando. Pronto. O Alexandre está falando aqui que vai ser no canal, né? Lembrando isso. Não é no Zoom, não, vai ser no canal, tá? No dia 20, tá bom? Então, meus irmãos, nós agradecemos a presença de todos, a participação de todos. Muito bom nos vermos. Muito bom ouvir o Alexandre falando conosco, nos esclarecendo. Então, vamos fechar os nossos olhos nesse momento e vamos agradecer a Deus, a Jesus, que é o nosso mestre maior, a oportunidade que temos nesse momento de aprender, de amar, de servir, que veio também através do nosso irmão Alexandre, que nos trouxe esse conhecimento, que Deus possa iluminar a todos, que possamos utilizar estes conhecimentos para reflexão, para amar, servir, perdoar, e que, Senhor, os trabalhadores, sabemos que são todos matriculados no plano espiritual, mas que necessitamos ser fortalecidos sempre, e é através do estudo, é através da união fraterna que ganhamos em força e coragem para avançar. E sabemos que, como disse o nosso irmão, que não podemos nos deter ante os impedimentos que aparecem no caminho, porque a espiritualidade está pronta a nos intuir para superarmos os obstáculos. Eis-nos aqui, reunidos de outra forma, da forma virtual, para que o trabalho continue, para que avancemos no bem. Graças a Deus. Pessoal, beijo no coração de vocês. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês, tá? Foi ótimo. Obrigada, Alexandre. Muito obrigada.